estamos no ar com mais um Funimation TV, o nosso espaço pra gente falar de tudo sobre anime, mangá, cultura pop japonesa, tudo da nossa querida Funimation. Eu sou Leonardo Kitsune, você já sabe que toda quarta-feira é dia de Anime Classroom com o professor Kitsune, que sou eu. A Mayara já volta, ela vai comentar aqui com a gente os episódios, não se preocupe. Nas semanas anteriores a gente falou muito sobre basicamente cultura e história do fandom no Japão, né? A palavra otaku, os otakus em si. Vamos voltar para os animes e para os mangás. Eu queria falar um pouco com vocês sobre adaptação, o trabalho de adaptação. É um tema muito recorrente, é uma cobrança muito recorrente dos otakus, a questão da fidelidade ao original, os fillers e tudo mais. E eu acho que isso, às vezes, por conta do histórico das animações japonesas, acabou criando vícios, digamos assim, no público. E é isso que eu queria falar um pouco. É um pouco aula e um pouco editorial opinativo aqui do professor Kitsune, se vocês me permitem. Vamos lá. Os animes, eles têm um histórico muito grande de serem baseados em mangás. Pode parecer besta falar isso, mas é uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho também. O Osamu Tezuka, o nosso deus dos mangás, ele foi revolucionário para os mangás, mas ele também foi revolucionário para os animes. Ele foi o cara que basicamente inventou os macetes, as manhas, para viabilizar a animação na televisão. A animação é um negócio caro. Então ele deu um jeito de fazer assim, serializado, semanalmente, na televisão aberta. E ele começou a fazer isso com as obras dele. Em 63 ele fez o Astro Boy. Ele já tinha feito o mangá, e aí ele foi lá e adaptou para a animação. Foi um dos primeiros animes de maior sucesso na televisão, um dos primeiros animes exportados para fora, nos Estados Unidos e tudo mais. A partir disso, ele começou a adaptar as próprias obras dele também. Ele fez o estúdio próprio, a Mushi Productions, e fez os animes baseados nos mangás dele. Então, o Kimba, o Leão Branco, a Princesa e o Cavaleiro. E a partir disso, você teve mais outras adaptações de mangás que não eram do Tezuka também. O H-Man, que é de ficção científica. O outro que é o Gigante de Ferro, o Homem de Ferro, um negócio assim, que é o Gigantor, né? O anime de mecha, um dos primeiros animes de mecha. Tudo isso baseado em mangás. Hoje, tem poucos animes originais. Originais no sentido de não ser uma adaptação de outras obras. Se você pega toda a temporada, você vê que tem uma taxa muito mais alta de adaptações de outras obras do que de obras originais. Os mangás têm, os animes, eles têm muitas fontes de material fonte, né? Tem mangá, tem light novel, visual novel, videogame, e assim, é mais barato, digamos assim, mais barato e mais garantido, na verdade, você adaptar uma outra obra que já tem a sua base de fãs e tudo mais, é menos arriscado. Você sabe que vai ter um público para aquilo, porque aquilo já existe. Você fazer uma obra originalmente para televisão, você precisa apelar para um público que não existe. Então, muito mais se faz adaptação de outras coisas do que obras originais. E a partir do fato de que são adaptações e de que já tem um público, já existe uma cobrança. E eu acho que por conta disso, por conta desse vício histórico de a maior parte dos animes serem adaptações de obras que já existem, existe o vício por parte do público de cobrar fidelidade. Parece estranho dizer que isso é um vício, mas pense um pouco na maneira como você pensa. Eu acho que o público acaba interpretando os animes menos como uma obra em si e muito mais como uma extensão do mangá. Sendo que, na verdade, são obras completamente diferentes. A gente já falou aqui no Anime Classroom, no nosso Funimation TV, sobre os comitês de produção e tudo mais, como se fazem animes no Japão, e do fato de que, às vezes, os autores dos mangás não têm voz na produção do anime do próprio mangá. Então, o mangaka não tem esse envolvimento, não é uma obra dele, é uma obra de outras pessoas que receberam esse trabalho de fazer uma adaptação de um outro negócio que eles não criaram. E a partir daí você tem que pensar que existe o trabalho do roteirista. O roteirista não tá lá só para pegar os balões do mangá e colocar na fala que o dublador vai falar. O roteirista tá lá para tomar decisões. E essas decisões partem de um ponto de vista de uma interpretação de texto. É uma interpretação de arte. É alguém olhar para uma obra de arte e ter que fazer a sua própria versão da sua obra de arte e interpretar o que importa, o que não importa, qual é o tom
de uma certa cena, e isso você vai para direção de arte, para escolha de cores, de trilha sonora, do ator de voz que vai fazer aquele personagem, como vai ficar a voz dele, como ele vai ser transposto para a tela. Isso tudo é interpretação, e essa interpretação é feita por pessoas. Vamos pegar aqui alguns exemplos de decisões de adaptação que às vezes optam pela fidelidade e podem ter consequências ruins, e às vezes optam pela não fidelidade e podem ter consequências boas. Vamos começar com My Hero Academia, o meu xodozinho. O primeiro episódio, os 2 primeiros episódios, na verdade, eu acho uma decisão acertada. E é uma decisão de fidelidade. Você pega o começo do mangá, ele tem, normalmente mangás, principalmente da Shonen Jump e tudo mais, o primeiro capítulo é mais longo. O que eles fizeram foi optar pela fidelidade, certo? Então, eles pegaram tudo que acontece no primeiro capítulo e eles entenderam que certas coisas precisam de um certo impacto. Então, eles mantiveram todos os acontecimentos no ritmo que deveria. Por conta disso, o primeiro capítulo foi dividido em 2 episódios. Eu acho bom, eu realmente acho bom, mas eu conheço pessoas que largaram o anime no primeiro episódio porque olharam e falaram, não acontece nada no primeiro episódio. Então não tem por que você continuar vendo. Foi uma decisão optada pela fidelidade e que tem consequências ruins. Agora, o Attack on Titan, pra mim, é um desses animes que optam muitas vezes por não ser fiel ao mangá, no ritmo da narrativa, nas escolhas da ordem dos acontecimentos, e são boas decisões. Pega, por exemplo, o arco do golpe de estado que a gente acabou de ver. Mais ou menos do momento que se forma o Esquadrão Levi até o momento em que eles concluem o golpe de estado lá com aquele negócio do Irving, com o rei e tudo mais. Isso no anime foram 5 episódios. São 5 semanas de exibição. Aqui pra gente foi basicamente uma semana de exibição só. No mangá, são 10 capítulos. Só que o ritmo de leitura e o ritmo de publicação são coisas completamente diferentes. O mangá do Attack on Titan é um mangá mensal. 10 capítulos são 10 meses. O que a gente viu em 5 episódios, se você lesse na revista, lá no Japão, você leu esse negócio em 1 ano. 1 ano! Então a decisão da roteirista Yasuko Kobayashi, que inclusive adaptou para as telas Jojo, todas as temporadas, se eu não me engano, e Death Note, é uma baita roteirista que conseguiu olhar para essa história e interpretar que, cara, não dá pra gente seguir nesse ritmo. A gente tem que dar uma enxugada nesse negócio. O recorte dessa temporada. Ou decisões como, por exemplo, o flashback da Ymir, que é muito lá pra frente, e a roteirista olhou pra esse flashback e viu, não, peraí, a gente tá num momento aqui, na segunda temporada que já passou, a gente tá num momento que é o foco na Ymir. Vamos capitalizar em cima do fato de que a gente tá olhando para a Ymir. É importante que a gente entenda a Ymir agora. Não era a decisão do mangaka. O mangaka não decidiu isso. O mangaka decidiu que esse flashback era lá na frente, para passar essa informação, para segurar um pouco as informações que a gente vê nesse flashback. A roteirista do anime falou, não, é agora que tem que fazer. Então existem essas decisões que são tomadas na hora de adaptar, que levam em conta o fato de que a experiência do anime, a experiência audiovisual, depende muito mais do ritmo que você decide para a animação do que como ele é originalmente no mangá. Então você tem que entender que essas decisões são feitas por artistas. E quem faz o anime é um artista independente da obra original. O anime não é o mangá. O anime não é o mangá. O anime é uma obra em si, independente, feita por artistas que tomam decisões próprias. Fidelidade à obra original não é uma qualidade em si. Não é uma qualidade independente do resto. Então é só isso. Não foi uma aula, mas foi uma aula de conscientização. Pra você pensar um pouco no tipo de cobrança que você faz dos animes só porque você já gosta muito da obra original. Não quer dizer que tudo que está na obra original vai ficar perfeitamente transposto do jeito que está no original para as telas numa animação de 20 minutos semanais, certo? Então vamos para Attack on Titan, que eu acho melhor do que o mangá. E a gente já volta com Mai Fujikaki comentando aqui com a gente. Falou, gente.
assim, superar o impacto do episódio 1 do Attack on Titan, que é um dos melhores episódios 1 da história. Mas ele todo raspado, aquela sessão transversal de livro de biologia. Livro de biologia. É bem legal. E as tripas dele caindo em cima da muralha. É meio feio, uma baita sabe? cena. Você... Não, é horroroso, mas é uma baita cena. É feio de ver. Gosto principalmente porque eles tomaram uma boa decisão de animação num certo ponto ali, porque o Titã todo é feito em computação gráfica, né? Mas quando tem a explosão que o Eren mete lá, os barris, a explosão não é computação gráfica. A explosão é animação à mão mesmo, 2D. E ficou uma ótima explosão. Isso é uma coisa legal e Attack on Titan são explosões. Sou um grande fã de explosões e Attack on Titan. E você também deve ser muito fã e tá chegando na fase final e a gente vai ficar muito triste. Gente, esse é o episódio. Não, a gente já volta. Nós sempre fomos muito protegidos. Ele era tão superprotetor quanto era forte. Esse professor fez a gente viver mais do que jamais viveu. Kayano, que bom que você ficou bem. Nagisa! Hã? Ai! Ah! O que tem nesse uniforme? O que foi? Patético. Como é que é? Ah, qual é, hein? O professor Koro até arrumou o seu cabelo. Obrigada, mas queria que ele tivesse consertado minha roupa antes. Ah, você sabe, o professor Koro é tão generoso com os cuidados que era capaz de você ter saído de lá mais peituda. Isso é verdade, professor Koro? Nossa, tô acabado. Quando o professor Koro caiu, parecia estranhamente satisfeito. E estranhamente mais frágil também. Classe. Que tipo de assassino ia deixar um alvo quase morto escapar? Vocês não estão vendo? É hora de me assassinar. Os momentos de diversão estão chegando ao fim. Afinal, esse é o motivo da sala de aula existir. A luz brilhante do laser lá em cima nos disse claramente, cruelmente, que não ia se atrasar. Nós não tínhamos mais tempo para hesitar. Pessoal, a gente tem que decidir isso sozinho. Nós podemos escolher ficar de fora e deixar que o destino tome a decisão final. Levanta a mão. Quem não quer matar o professor Koro? Tudo bem. Baixem. E quem quer matar? Eles sempre estiveram com a gente. Nossas armas, nossas facas, nosso professor. E essa foi a nossa resposta. Nós éramos assassinos. E o alvo era o nosso professor. Você não consegue se mexer assim, não é, professor? É exatamente isso, Nakamura. Mas olha, vê se segura o meu tentáculo direito, senão eu escapo, tá? Não importava o motivo pelo qual a gente precisava matar ele. Ele nos elogiou, nos repreendeu
e nos nutriu o ano inteiro. E agora a gente estava segurando firme os tentáculos do nosso professor. Seu coração tá embaixo da gravata, não é? Então, quem vai? Gente, por favor. Por favor, me permitam. Acho que ninguém vai se opor. Você sempre foi a mente dessa classe, Nagisa. Professor. Nagisa, você tem que dar a facada através da gravata, pode ser? No dia em que eu ganhei ela, eu a furei. E deixei que ela ficasse assim. Esse também é um elo muito importante pra mim. Ah, mas antes disso, eu tenho que dizer adeus a esses dois professores. Professor Irina, tem certeza de que não quer participar? É a sua chance de ficar com o prêmio. Não, não quero. Eu já tenho tudo o que eu preciso. São tantos laços e experiências. Com você e também com as crianças. Esse assassinato é uma ligação sua com os garotos. E você, professor Karazuma? Você também ajudou a fazer desses alunos o que eles são hoje. Por favor, eu peço que continue prestando sua orientação profissional. Você pode até ter me causado um problema interminável, mas o ano que passei aqui jamais será esquecido. Então, adeus, professor Koro. Então, agora, classe. Já tá quase na hora. 24 horas não seriam tempo suficiente para que eu me despedisse de cada um de vocês. A gente não tem mais tempo para falar. Ao invés disso, vou fazer a chamada uma última vez. Por favor, olhem nos meus olhos e falem em voz alta que todos vocês responderem. Não podem me matar. Oh, não tem ninguém cabulando hoje não, né? Ninguém saiu mais cedo, né? Se alguém não responder justo agora, eu sou capaz de me matar. Vocês Anda logo! Isso! Ah, bom. Tudo bem, então. Karma Akabane. Tá aqui. Yuma Isogai. Aqui. Taiga Okajima. Presente. Hinata Manami Okuda. Meg Kataoka. Aqui. Kaede Kayano. Aqui. E o Kiko Kanzaki. Aqui. Justiça Kimura. Aqui! Hinano Kurahashi. Nagisa Shiota.
Aqui. Meus jovens assassinos. Sosuke Sugaya. Aqui. Vocês que estão prestes a eliminar uma única vida. Tomohito Sugino. Aqui. Com toda a certeza, sabem melhor que ninguém o valor que ela tem. Kotaro Takebayashi. Aqui. Ryunosuke Shiba. Aqui. Porque vocês estudaram. Ryoma Terasaka. Fala! Se preocuparam. Ryo Nakamura. Aqui. E realmente pensaram muito sobre isso. Kirara Hazama. Aqui. Rinka Hayami. Aqui. Foram vocês que deram significado para a minha vida. Todos vocês. Sumire Hara. Aqui. Enquanto eu tratava de cuidar de vocês, Yuzuki Fuwa. Aqui. O que aconteceu foi que vocês também cuidaram de mim. Hiroto Maehara. Koki Mimura. Aqui. Então, por favor. Takuya Muramatsu. Eu. Aqui, agora. Toka Yada. Aqui. Me colham com a maior sede de sangue que vocês tiverem. Taisei Yoshida. Aqui. Se pudesse nutrir essas 28 almas enquanto elas vão em direção ao futuro. Artilharia fixa de inteligência autônoma Hitsu. Aqui. Aqui. Logo depois, quando voltamos à sala de aula em busca de algum sinal do professor Koro, encontramos diplomas de ano A do lado de fora. Faziam parte da jurisdição dele e deixou a nossa sala de aula somente para nós. Os livros incrivelmente grandes que o professor Koro deixou começavam com um atencioso formato de mangá. E depois? Acho que o livro de exercícios no final ficou muito bom para vender. Podia acrescentar algumas histórias curtas pro vocabulário em inglês que vale a pena ler. E você podia desenhar um mangá spin-off onde eu apareço ainda vivo. Aí eu podia ser o cara mal da história. O que vocês acham? Boa ideia, vai. Vai ganhar muita grana. Sinceramente, a gente ficou um pouco de saco cheio desses conselhos tão detalhados. Pequenas e fortes. 少しずつ並べた想い